E as notícias do rubro-negro. O Flamengo defende domingo contra o São Paulo no Maracanã uma invencibilidade de 12 jogos. O time não perde desde o dia 17 de setembro, quando sofreu aquela goleada para o Independente Del Valle pela Libertadores por 5-0. De lá para cá, 12 partidas, 9 vitórias e 3 empates, o que dá um aproveitamento de 83,3%, com 29 gols marcados e 10 sofridos. Para o próximo jogo contra o São Paulo, a novidade deve ser a volta do zagueiro Rodrigo Caio, recuperado de um edema ósseo no joelho. Em compensação, Diego Ribas, Gabigol e Arrascaeta seguem fora, lesionados, e o Thiago Maia e o William Arão estão suspensos. O Flamengo disputa a liderança do Campeonato Brasileiro com o Internacional. As equipes estão empatadas na primeira colocação em pontos, só que o Colorado tem um saldo de gols melhor e, portanto, o Flamengo, no momento, é o vice-líder da competição. Valeu, Vinique, com as informações do rubro-negro, que tem o tricolor paulista no Maracanã. Jorge Luiz, está lembrado da temporada passada, também pelo Campeonato Brasileiro, Jorge? Era o JJ, o seu xará, o Jorge Jesus, que comandava o Flamengo, e já era o Fernando Diniz no comando do São Paulo. O Diniz conseguiu tirar um ponto do Maracanã. E o JJ lembra da semana seguinte o que ele reclamou da forma de jogo do São Paulo, só faltou colocar um ônibus na frente do gol. Qual é a expectativa para agora, com o Fernando Diniz e o Domenech, hein, Jorge? Eu acho que eu tenho uma expectativa melhor para esse jogo, Preto. Até pelo momento do Flamengo, você vê, o Vinique acabou de falar aí, invencibilidade de 12 jogos, desde 17, a última derrota, 17 de setembro, você vê, em 1 mês e 13 dias, o Flamengo jogou 13 partidas, né? Venceu, está invicto a 12, mas perdeu essa 13ª com o Independente Del Valle. Um calendário louco, e o Flamengo faz uma campanha espetacular, aí, com 29 gols marcados, 10 sofridos, embora eu ainda veja com ressalvas a situação da zaga do Flamengo, que me preocupa. Eu acho que o Flamengo ainda está muito aquém dos zagueiros, problemas defensivos, até de marcação, de cobertura, mas o desempenho da zaga do Flamengo é pior do que do ano passado. Agora é um time com um elenco extraordinário. Você vê, entrou a garotada aí, o Neneca, o Hugo Souza, 2 defesas espetaculares na vitória contra o Atlético Paranaense e um pênalti ainda defendido na cobrança do Walter. Até os garotos que entram com confiança, tem qualidade, que muitas vezes o jovem jogador tem qualidade, mas entra numa fogueira tremenda e não tem o suporte, mas esses não. O Souza, um início espetacular nesses 10 jogos que fez pelo Flamengo. Eu vejo o São Paulo no Campeonato Brasileiro melhor, o São Paulo desempenhando um papel melhor, está com 3 jogos a menos do que o Flamengo e o Internacional, mas tem 27 pontos. Mas o São Paulo fora de casa ainda busca o seu jeito de jogar, né? E mostrou isso com a desclassificação na Libertadores. A campanha como visitante do São Paulo é terrível, internacionalmente falando, né? São Paulo só venceu um dos últimos 21 jogos como visitante na Libertadores, perdeu os últimos 6 jogos e aí na Sul-Americana repetiu esse desempenho como visitante, perdendo para o Lanús, que não jogava há 226 dias, apresentando problemas defensivos. E no ataque, o Pablo aí não é aquele jogador que se espera dele. O Pablo foi o jogador que mais chutou a gol na primeira fase da Libertadores. Entre todos os 32 times, entre todos os jogadores dos 32 times, ele chutou a gol 16 vezes e fez 2 gols. Quer dizer, um desempenho muito fraco. O Brenner muito bem. Tem uma garotada boa no São Paulo. E eu acho que dá para jogar, não precisa botar aquele caminhão ali na frente, até porque esse Flamengo
do Domenic Torren é um Flamengo diferente do Jorge Jesus. É um Flamengo que valorizou muito um 9 como o Pedro. Precisa desse 9. Tem o Pedro numa fase espetacular. Eu venho dizendo aqui, dia de São Pedro é 29 de junho, mas atualmente é todo jogo é dia de todo jogo em que o Pedro está em campo. Porque ele sempre faz uma jogada de perigo, deixa um gol, faz uma assistência, participa de maneira incisiva, e vai ser uma briga boa quando o Gabriel Barbosa, o Gabigol voltar. A minha expectativa para esse Flamengo e São Paulo é muito boa. Eu espero um bom jogo, um jogo melhor do que a gente viu no ano passado e que demandou tantas críticas, como você mesmo mencionou, Prieto. Você fala sobre a zaga do Flamengo, você chama a atenção a zaga do Flamengo e o Bruno diz aqui, olha, sinceramente, o Rodrigo Caio pode ser um bom zagueiro, mas falha bastante. Foi assim no São Paulo. E o Carlos MP está dizendo, olha, avisa o Diniz que o Daniel Alves ajudou na contratação dele, mas com a bola que está jogando, vai ajudar na demissão também. José Ilan, Flamengo e São Paulo é Maracanã, domingo, 4 da tarde. O que você espera desse clássico, Ilan? Estou de acordo com o Jorge, acho que vai ser um jogo muito interessante, eu espero um grande jogo. No ano passado, quando o São Paulo conseguiu o empate contra o Flamengo, era a estreia do Fernando Diniz no Tricolor, né? O pessoal, a torcida do Flamengo até hoje brinca que o São Paulo naquele jogo conquistou o troféu empatei com o Flamengo. É uma piada que a galera do Flamengo gosta de fazer até hoje, né? Com os times que conseguem comemorar quando fazem jogo duro ou de igual para igual contra o Flamengo. Faz parte de um time e da euforia de uma torcida que está muito acostumada agora a ganhar. E a prova disso é que quando o Flamengo tropeça ou perde um jogo, parece que entrou numa grave crise, ou pelo menos há muita contestação. O que é corriqueiro para outros times perder de vez em quando, para o Flamengo se tornou algo quase inaceitável. Vou concordar também com o Jorge quando ele fala sobre a vulnerabilidade da defesa do Flamengo. Me preocupa um pouco também. E tenho observado também que preocupa torcedores do Flamengo nas redes sociais. A galera não gosta do Léo Pereira, não gosta do Gustavo Henrique, tem dificuldade ainda em aceitar as novas formações, os testes ou rodízio com os jogadores. Ou seja, a zaga do Flamengo está mais mal servida do que outros setores, onde sobram jogadores, né? Onde entra um que joga mais do que o titular. Aí volta o titular que consegue ser melhor do que o outro que entrou. Enfim, parece ter jogador demais para poucas posições no Flamengo, exceção feita a zaga. Eu acho que na zaga a história toca um pouquinho diferente, talvez nas laterais também, né? Eu acho que são as posições um pouco mais delicadas. Então o setor defensivo do Flamengo está sofrendo um pouco. Tomou gol na frente, se a minha memória não me trair, tomou gol na frente nos jogos mais recentes do Vasco, quando fez até um jogo pior do que o Vasco conseguiu virar em São Januário, teve que virar o jogo. Tomou gol primeiro do Goiás no Maracanã. Tudo bem que teve a sequência, né? O Flamengo não estava tendo tempo de descanso, mas estamos citando aqui times que são flagrantemente bem mais fracos do que esse Flamengo. Vasco fez gol na frente, o Flamengo teve que virar. Goiás fez gol na frente, o Flamengo teve que virar. A Red Bull Bragantino fez gol na frente, o Flamengo só conseguiu empatar jogando no Maracanã. Contra o Internacional semana passada, o Flamengo fez um grande jogo, principalmente no segundo tempo, mas levou na parte defensiva 2 gols do Internacional e foi muito ameaçado. Fora isso, foi muito ameaçado, o Hugo já trabalhou bastante, assim como trabalhou agora contra o Atlético Paranaense. O Flamengo é um time bastante melhor, bastante acima desse Atlético Paranaense, mesmo com os desfalques que tem tido. E foi muito ameaçado, permitiu muitas chegadas do time do Furacão lá jogando em Curitiba. E o Hugo fez o que fez, né? Fez os milagres que a gente viu aí, que dispensam comentários, mas eu faço questão de comentar um pouco também. Eu fiquei impressionado, fiquei impressionadíssimo com o Hugo nesse jogo com o Furacão, porque tinha visto ele nos outros 9 jogos do Flamengo, fazendo em algumas oportunidades atuações muito boas, nem sempre infalível. Ele falhou, por exemplo, lembrei ontem, no gol do Corinthians, na goleada por 5-1, o Hugo saiu mal do gol do Corinthians. Então, assim, fazia atuações muito boas de um goleiro bastante promissor. Mas o que eu vi contra o Atlético Paranaense foi algo diferente.